Graça e paz, meu amigo e minha amiga. Sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Uma certeza que temos nesta vida é que um dia todos nós iremos morrer. Todos morrem. A morte é algo inevitável. Assim, lutar pela nossa vida e dos que amamos, apesar de importante, é uma tarefa que mais cedo ou mais tarde se mostrará impossível. Portanto, a questão é: como morreremos? Morreremos na fé ou na incredulidade? Agradeço a Deus, pois nos dá a oportunidade em mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra, que nos alimenta e nos fortalece. Fique até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre como foi a morte de Sara, a esposa de Abraão. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu like. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Sara gerou um filho aos 90 anos de idade. Desde os primórdios da criação humana, acredito eu que não consta na história uma outra mulher que tenha dado à luz com idade tão avançada. O que a própria natureza ensina é que a mulher termina o seu período fértil muito antes desta idade, ou seja, por volta dos 40 ou 50 anos de idade. Sara, mulher de Abraão, que pela bênção divina acabou gerando a Isaque, que gerou a Jacó, que veio a gerar os 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. A Bíblia diz que Sara era uma mulher muito bonita, tão bonita que mesmo com 65 anos de idade, seu marido Abraão se sentia inseguro, pois alguém poderia matá-lo para ficar com Sara. A Bíblia destaca 2 episódios em que Abraão, com medo de morrer, diz que sua esposa era somente a sua irmã. Aqui no canal temos 2 vídeos completos onde falamos sobre este assunto. Se você não viu, vou deixar como tela final deste vídeo para você entender melhor a trajetória da vida de Sara. Depois que Abraão foi provado por Deus através da suprema prova de fé, quando foi solicitado a sacrificar o seu próprio filho Isaque, fato este que iremos falar em um próximo vídeo. Abraão alcançou um altíssimo grau de fé, sendo por isso mais tarde chamado pai da fé e o pai de todos os que creem. Este é o momento em que poderemos pensar que após anos e anos de sofrimento, Abraão e sua família teriam começado a colher bênçãos sobre bênçãos, alegria e mais alegria pelo resto de suas vidas. Porém, o capítulo 23 de Gênesis, ele começa com uma triste mensagem. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Qual foi a causa da morte de Sara? Se tivesse médicos legistas naquela época, que laudo teriam emitido? Muitas vezes, as pessoas não conseguem se conformar com a morte de um ente querido e procuram saber o porquê do acontecimento. Bem, os profissionais legistas poderão explicar detalhadamente o porquê do óbito de uma vítima. Porém, nessas horas, a resposta que procuram não é dos legistas ou dos policiais e testemunhas, pois querem a resposta da pergunta: o que a pessoa fez para merecer isto? Você algum dia já se fez essa pergunta? Eu já. Quando a minha mãe faleceu há uns 20 anos atrás, eu não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Minha mãe tinha 58 anos de idade e faleceu com câncer na vesícula. Eu questionei muito a Deus o porquê da morte dela. Minha mãe não tinha nenhum tipo de vícios. Ela vivia somente para a sua família.
Ela tinha 10 anos de caminhada na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas às vezes, nós pensamos que a única razão para a morte é a punição por algum mal cometido. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. A primeira morte registrada na Bíblia foi a morte de um justo. O primeiro homem a morrer na história da humanidade não foi Adão, o primeiro a pecar, nem Eva, a primeira a ser tentada pelo diabo, e nem Caim, o primeiro assassino. A primeira vítima da morte foi um homem inocente, justo e aprovado por Deus. Aquele que Deus mais amava morreu primeiro, e o assassino não foi punido com a morte, mas com a vida, e destinado a vagar como um nômade na terra. Repare também que, na maioria das vezes, a Bíblia não menciona a causa da morte dos homens de Deus. Conclui-se que estar vivo não é necessariamente uma bênção, nem a morte uma maldição. Existem pessoas que vivem na maldição, que odeiam a vida e, no entanto, não conseguem morrer. Em contrapartida, já vimos alguns casos de pessoas que viveram pouco tempo, mas bastante abençoadas e partiram assim que receberam o chamado do Senhor. Sara morreu porque os seus dias haviam se esgotado. Ela morreu porque tinha terminado a sua vida em realização completa. Sara viveu uma vida abençoada, recompensadora e completa diante de Deus. 127 anos foram os anos de Sara. Foram 100 mais 20 mais 7, que representam 3 períodos da vida. 7 da infância, 20 da juventude e 100 da velhice. Sara viveu todos os períodos assim como deveriam ter sido vividos. Assim, percebemos na leitura de Gênesis 23 que Abraão chorou a morte da sua esposa, porém não se deixou dominar pelo desespero ou desânimo, porque ele entendeu que Sara morrera por ter vivido e muito bem. Aleluias! Quando Sara morreu, Isaque já devia ter uns 37 anos de idade e já era homem formado, maduro e responsável na sociedade, porém ainda não havia se casado. Um detalhe que me chamou muito a atenção é que até a morte de Sara, Abraão era um estrangeiro naquela terra, ou seja, ele vivia de favor. E Abraão precisava de um local para enterrar a sua esposa. A Bíblia diz que Abraão deixou o corpo da sua mulher e foi falar com os hititas, que no caso eram os donos daquela terra no momento. E disse a Abraão: sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para a sepultura, para que eu tenha aonde enterrar a minha mulher. E responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão então levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a cedam a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar minha mulher. E Efrom respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor.
aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão, como era um homem muito justo, concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas de 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores da época. Assim, o campo de Efrom, com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade, diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Imaré, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Podemos concluir que o primeiro pedaço de terra de Canaã a tornar-se propriedade de Abraão é um terreno que ele compra graças a Sara. A compra do campo de Macpela pode ser interpretada como cumprimento da promessa da aliança da posse da terra. Sara é a primeira memória ancestral a ser sepultada na terra da promessa. Se o útero estéril de Sara é a porta da entrada de Israel na história, seu túmulo é igualmente a porta de entrada de Israel na posse da terra de Canaã. Sara é a primeira ancestral de Israel a ser introduzida no ventre da terra prometida. Na caverna que Sara foi sepultada, posteriormente, Abraão, Isaque, Rebeca, Leia e Jacó também serão sepultados ali. A Bíblia diz que Abraão se lamentou e chorou por causa da morte de Sara. A questão não é nunca sofrer, mas sim é como sofremos. O sofrimento com certeza virá, mas a pergunta é: quando tivermos que sofrer, teremos apenas lamento ou possuiremos verdadeira esperança? A morte sempre é um momento de grande dor pela separação do ente querido que ela provoca. E os servos de Deus mais fiéis não estão isentos destes fatos. Abraão teve que sofrer a morte de sua esposa e assim será com todos. Todos um dia irão sofrer pela morte de alguém. O crente sente a perda momentânea de seu ente querido, mas sabe que a morte não tem a palavra final, pois um dia o Redentor voltará para ressuscitar os mortos. A vida está em Cristo. Para nós, fica a pergunta: somos da fé? Morreremos na fé como Sara? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.